Oi pessoal, eu hoje estou aqui de novo com vocês para poder falar mais um pouco do coaching de língua portuguesa e trouxe também umas dicas sobre como vocês podem escrever melhor, o que vocês podem fazer para escrever melhor, certo? Então é o seguinte. A primeira coisa para se escrever melhor é fazer anotações. Na verdade, eu procuro sempre que eu vou escrever um texto, principalmente uma dissertação, que é esses textos de concurso, eu procuro fazer um esquema antes. É muito interessante você saber o que você vai escrever antes de começar a escrever, certo? Porque assim você consegue pensar melhor, elaborar melhor seus argumentos. Então, antes de começar uma dissertação ou qualquer outro texto, é interessante você sempre anotar o que você vai colocar na sua introdução, no seu desenvolvimento e em sua conclusão. No caso da dissertação argumentativa, você vai colocar, os 3, 4 argumentos que você vai tratar no seu desenvolvimento, certo? Então é muito importante essa coisa de fazer as anotações antes de começar a escrever. Outra coisa para escrever bem, que é fundamental, é praticar a sua escrita. O ideal é escrever uma página todo dia, pelo menos um parágrafo. Assim você vai conseguir escrever cada vez melhor, certo? Nesse esquema também é importante você, quando for fazer ele, escrever qual que é o objetivo do seu texto, onde você quer chegar com ele, o que você pretende fazer, porque assim você vai conseguir também planejar melhor seu texto e chegar num resultado melhor, tendo o objetivo dele claro, certo? Outra coisa importante é ficar atento para a coesão e para a coerência do seu texto. Os argumentos têm que fazer sentido, as ideias devem estar sempre bem interligadas, porque o leitor precisa entender aquilo que você escreveu. Outra coisa importante, como eu estou falando, o texto ele precisa ser legível, ele precisa atender o público dele, certo? Nesse sentido, eu sempre aconselho as pessoas a trabalharem com a linguagem que elas mais dominam, porque assim elas vão ter mais facilidade para escrever e as pessoas também vão ter mais facilidade para entender. Na verdade, a palavra simplicidade, para quem vai escrever, ela cai muito bem. O texto ele tem que ser simples, não no sentido de ser bobo, mas no sentido de você usar aquilo que você domina muito bem. Não fique inventando coisas, certo? Não tente rebuscar muito seu estilo. A simplicidade cai muito bem. O que é importante é que o leitor precisa entender o seu texto, certo? Outra coisa importante é usar os recursos que a gente tem à mão, como as figuras de linguagem, que são muito importantes, deixam o texto muito bonito, tal. Outra coisa que enriquece muito o texto é o uso de citações. Você deve sempre citar os autores, discutir as ideias de outros autores que já trataram o tema. No caso de uma redação de concurso ou de uma prova como o Enem, é muito interessante você analisar as ideias da coletânea. Você tem que dominar muito bem a coletânea de textos, tá? Sei que o tempo é curto, mas é importante ler o texto com atenção, tá? Enfim,
é pensar no público, escrever da maneira mais simples possível e utilizar os recursos que você tem à mão, certo? Mas, além disso, existe uma dica de ouro que é o seguinte: qualquer pessoa para escrever bem, na verdade, ela precisa ler muito. Ler muito no sentido de que ela tem que ler grandes autores. Na verdade, uma coisa que me ajudou muito a melhorar a minha escrita foi conhecer a obra de grandes autores e tentar imitar o estilo desses autores, tá? Eu não falo plagiar o texto, mas o estilo. É importante a gente perceber como os autores escrevem, por que que eles escrevem assim, certo? Ver quais desses recursos a gente consegue utilizar bem, né? E utilizar esses recursos nos nossos textos. Então, é isso que é importante, é você trabalhar num processo que você vai conseguir repetir o estilo e chegar no ponto que os grandes autores chegaram, que partindo dessa referência dos grandes autores, você vai ter mais facilidade para escrever. Então, a grande dica é essa: leia muito, escreva muito, tente repetir o estilo dos autores que você gosta. Se você vai escrever um artigo científico, repita o estilo dos autores que trabalham com artigos científicos de sua área. Enfim, na verdade, a gente demora muito a construir o próprio estilo e não tem mal nenhum em copiar o estilo de quem já sabe fazer isso muito bem, certo? Agradeço muito vocês, espero que o vídeo tenha colaborado. Eu não quero me alongar muito. Enfim, um abraço e boa sorte.